Boa tarde a todos, está começando mais um Café e Filosofia e hoje nós temos a presença do pastor Gustavo, onde bateremos um papo muito interessante, muito produtivo sobre o calvinismo, as ideias do cristianismo também, e falaremos um pouco sobre essa vertente teológica tão importante e tão interessante. Primeiramente, pastor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nessa tarde de quarta. Boa tarde, caro ouvinte, internautas, né, que estão aí nos acompanhando. Boa tarde, Wellington, mais uma vez por esse convite. Quero agradecer. Para mim é um prazer sempre estar com vocês aqui, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa fé, daquilo que a gente crê, né? E louvado seja Deus por esse momento aí. Esperamos trazer lições importantes para vocês aí, né, todos aqueles que nos acompanham, conhecer um pouquinho mais sobre o calvinismo, né? Que não é uma teologia tão popular no meio evangélico. Mas muito antiga, né? Muito antiga. Mas muito antiga. Então, já para entrar nessa seara importantíssima, interessante, tenta dizer para nós um pouco o que consiste em ser o calvinismo. E talvez, acho que antes disso, né, quem foi Calvino, que dá nome a essa teologia? Ótima pergunta. Bom, basicamente nós podemos dizer que João Calvino era um francês, um teólogo e humanista muito importante, né, que acabou se desenvolvendo, e a sua que foi um seguidor de Zwinglio, né, porque o Calvino ele foi um camarada. Nós dividimos a reforma em duas etapas. Primeiro com Lutero e depois uma segunda reforma que acontece ali por volta na Suíça e na França ali. Então seria esse movimento que Calvino entra após Lutero, né? Vem Zwinglio, que é um sacerdote também que passa a desenvolver as suas ideias, e Calvino, que passa a estudar teologia e se dedicar ao humanismo, né, que cativou seu coração mesmo sobre esse estudo, e ele então passa a desenvolver as suas teses. Ele foi um indivíduo muito importante, e se nós podemos dizer a sua carta magna, chama-se As Instituições Religiosas Cristãs, que a gente chama de Institutas de Calvino, né? São seus estudos principais, que hoje é publicado pela Unesp, tem uma tradução muito boa do latim, e nós temos na editora Cultura Cristã, que também tem as duas traduções. A francesa, é interessante, vale ressaltar isso, que Calvino ele escreveu as suas Institutas, acho que em duas ou três versões, se não me falha a memória, melhor dizendo, duas versões, uma francesa, que foi a primeira, e depois em latim. E quando ele escreve as suas Institutas, é interessante que elas não são iguais, elas vão ter alguns acréscimos, algumas atualizações que ele vai fazer. E a Unesp, ela traduziu nós chamamos a definitiva, que é do latim para o português, que é excelente, né? Que a Unesp é uma editora liberal, né? Do meio secular, e é uma belíssima tradução, né? Que ele traduz sem um pressuposto, né? Então a gente chama uma tradução excelente. Enquanto que na nossa editora, que é a editora presbiteriana, que é a editora Cultura Cristã, né? Ela traz para nós as duas novas traduções, que seriam a vinda do latim, que é clássica, pelo Dr. Valdir Carvalho Luz, que traduz ele, mas era uma tradução mais clássica, um português bem rebuscado, e depois da tradução francesa do reverendo Odair Olivetti, que traduz para nós, né? Então Calvino ele surge aí pela influência de Zwinglio, né? E passa então a levar esse legado, a desenvolver o movimento reformado, então. Isso a gente está falando do quê? 1500 e alguma coisa? 1500 para ser especificamente, deixa eu pegar minha colinha aqui, 1509, né, até 1564, mais ou menos. Bem ali coladinho com Lutero mesmo, Isso, exato. O Lutero foi, quando ele institui, foi dia 31 de outubro de 1517, né? Ele prega
em Wittenberg, as 95 teses, né? E aí passam a fortalecer mais o movimento. Que, na verdade, o movimento reformado ele começa a acontecer antes. Nós vamos dizer assim, os pré-reformadores, nós vamos falar definitivamente, começa com John Hus, Wycliffe, que foram outros que antecederam, né, Lutero. Depois de Lutero a gente vai dizer assim, começa então uma reforma mais profunda dentro da igreja, porque Lutero ele foi até um certo período com relação, ele entendia aquela questão assim, olha, nós vamos separar a parte assim da igreja, aquilo que não é da Bíblia, aquilo que não vem da Bíblia, então a gente vai retirar da igreja. Então ele manteve aquela identidade da igreja católica ainda, da luterana, né? E ele separou aquilo que, olha, isso aqui não é bíblico, então nós vamos tirar. Já com a reforma, movimento reformado, já com Calvino, com John Knox, né, com esses grandes homens, eles já definitivamente já colocaram mais a questão bíblica e soberana da igreja. Então esse movimento definitivamente rompeu com a igreja mesmo, né, nós podemos dizer com a igreja católica mesmo. Tá. E aí sim, nós começamos a entrar definitivamente em uma era onde o Calvino vai ser muito importante, onde ele vai dar toda uma base, um alicerce para uma nova teologia e um novo jeito de interpretar as escrituras, até a vida, o universo e até o próprio Deus. Quais que seriam os principais alicerces dessa teologia? O principal alicerce que Calvino usa é a questão da soberania de Deus. Deus é soberano na criação, né? na provisão e também na regeneração. Esses são os pilares basilares de que Calvino desenvolveu e que estão registrados nas suas institutas, né? E ali ele vai desenvolver basicamente isso. Lembrando que depois a gente vai ver mais à frente uma reunião de alguns teólogos que se reúne para debater com o surgimento do arminianismo, né, os 5 pontos de Armínio, e eles se reúnem em Dort, na Alemanha, e formalizam então os chamados 5 pontos do calvinismo. Não foi Calvino que escreveu, mas porém foi baseado naquilo que Calvino acreditava, e eles acabaram oferecendo respostas a esse movimento, que seria a depravação total, eleição incondicional, nós vamos ver também expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos, que são os pilares desses chamados 5 pontos do calvinismo. Então o calvinismo em si, ele vai dizer assim, você é um calvinista? Sim, se ele segue esses princípios basilares que vão trazer essa identidade de uma legítima igreja calvinista. Então vamos lá, o primeiro seria qual? Seria a depravação total. Isso constituiria o quê? Consistiria no quê? A depravação total consiste no pecado original. Né? Quando Adão peca, o pecado invade todo ser humano, agora é depravado, é morto. Isso deve justificar, por exemplo, o mal no mundo. Exato, isso, o mal presente em todas as esferas. Então, em todas as esferas, o pecado afetou. Na saúde, afetou na natureza, afetou em todas as esferas do mundo. Exato. Essa é a depravação total. Eu acho legal porque na filosofia a gente tem uma área de estudo, a tal da teodiceia, que é justamente isso, tentar entender por que existe mal no mundo, né? E a justificativa do mesmo. Se a gente for para o segundo ponto, qual é? Aí seria a eleição incondicional, né? Tá, vamos pular esse, que eu acho que esse é o mais longo. Isso. Fala-se calvinismo, logo vem isso na mente, né? Isso. O terceiro seria a expiação limitada. Aí tem a ver com a salvação. A salvação, que a gente cria. O calvinismo, o calvinismo ele vai dizer o seguinte: Cristo não só, o sacrifício de Cristo ele foi suficiente para salvar o mundo todo, mas ele só é eficaz na vida dos seus eleitos. Por quê? Traz essa ideia do que ele tem essa potência para salvar o mundo inteiro. Mas o Senhor, pela sua graça, né, então ele expia
em favor só daqueles que ele escolheu. Porque teria que ser um contraponto com o pecado também, né? Porque se o pecado atinge o mundo inteiro, se Deus é bom e tem tanto poder quanto quem pecou originalmente, a graça dele também deveria ser para o mundo inteiro, né? Isso. A ideia do homem Adão e Jesus, que Paulo contrapõe na teologia, né? Isso. Por um homem entra, por um homem sai. A gente vê assim que exatamente, Cristo entra nessa história a fim de expurgar agora o seu sacrifício, pagando a dívida, né, que era nossa, né? Ele é agora o bode expiatório também, que leva sobre si, né, as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando ele quer dizer isso, quer dizer a nossa pecaminosidade, né? Quando o texto de Isaías 53 mesmo vai falar sobre essa questão, não tem então ele vai falar, vai se arremeter a Jesus Cristo na ideia de expiar pela humanidade em si, né? Mas, no entanto, esse sacrifício ele se torna eficaz mesmo na vida daquele que o Senhor escolheu para si. Correto. Aí o quarto ponto... E aí entra numa outra... o quarto... daí seria graça irresistível. Ou seja, o indivíduo em si, quando o Senhor opera no coração dele, é impossível dizer não para o Senhor. Tipo o apóstolo Paulo, né? Que era um cara completamente anticristão, né? E que, segundo as escrituras, acaba sendo eleito, escolhido de alguma forma, indo contra toda a história de vida que ele exercia até o momento, né? Seria mais ou menos isso, né? Exato. O Deus opera... E o princípio, quando a gente lembra, assim, né, voltando um pouquinho, que a gente falou sobre os pilares principais da teologia calvinista, que é a soberania de Deus, né? Então, e aí, debaixo dessa soberania, a gente entende esse governo todo de Deus. Como um indivíduo, um ser falível, pode dizer não para Deus? Então, a gente entende, baseado em tudo isso, que o ser humano, quando ele é operado definitivamente, Deus opera no coração do indivíduo, ele faz a obra de maneira perfeita. Então, por exemplo, aí o indivíduo fala assim, mas pastor, e aquele indivíduo lá que aceitou a Jesus Cristo um dia, mas abandonou a fé? Né? Aí a gente vai dizer, nunca foi um dos nossos. Porque ele pode ter o convencimento, ele pode ser voltado pelas emoções, ele pode ser influenciado, mas a conversão ainda não se deu, né? Porque se a gente admitir que ele se converteu, ou melhor dizendo, que ele foi alcançado pela graça de Jesus, depois desistiu, Deus é falho. Deus é falho, né? E o quinto ponto? O quinto ponto seria a perseverança dos santos. Ou para alguns dos verdadeiros crentes, que é a ideia de que Deus ele continua presente e continua sustentando os seus eleitos até o fim, quando Cristo voltar, né? Até quando eles vão perseverar até o fim, porque Deus está ao seu lado sempre, né? Ele pode derrapar, ele pode falhar ao longo da jornada, mas o Senhor está sempre ao lado dele. Pastor, vamos deixar esse é o segundo ponto, né? Isso. Na geladeira um pouquinho, porque ele é o mais legal, eu acho. E ir para uma outra coisa que o Calvino vai bater muito e que hoje parece normal, mas na época não era. A ideia da escritura ser a única fonte de verdade, né? Isso, a suficiência das escrituras. Quão importante foi isso e qual importância tem isso dentro do calvinismo da Bíblia? Ela é única e inquestionável e inerrável e tudo mais. É a única coisa sagrada para um protestante, deveria ser só a escritura, a Bíblia. Até um dos movimentos da reforma, né? Eles também têm um dos pontos, né? Sola escritura, sola Cristo, sola Fides, sola fé. Então está envolvido com o movimento reformado também, né? E as escrituras, ela tem um papel fundamental. Até mesmo ela vai afetar o nosso padrão de vida. Para nós, por exemplo, uma das coisas do calvinismo, o calvinismo ele defende muito essa relação do Estado,
da igreja com o Estado. Mas ela faz essa... E foi um marco muito importante. O calvinismo ele dá essa distinção da igreja e do Estado. O Estado tem que ser livre e a igreja tem que ser livre dentro do patamar dela, desde que o Estado não influencie quanto em relação à sua fé. Então, ambos não se metem. Sim. Né? Mas tem um poder de influência e tudo. Por quê? A igreja ela vai entender que o cidadão ele começa a ter a sua vida dirigida sobre a orientação das Escrituras. Nós cremos que as Escrituras ela é o GPS da nossa vida. Tanto que se para nós uma marca distinta de um culto legitimamente calvinista e reformado, a centralidade do culto sempre é a pregação expositiva da Bíblia. Porque nós cremos que é ela que tem que... o homem pode falhar, mas a Bíblia, ela não falha. Né? O expositor ele tem que buscar sempre a fidelidade do texto bíblico. Por isso, dificilmente você vai notar um pregador reformado fazendo textos... elaborações da mente mesmo e tal, autointerpretações. Você dificilmente vai... Se você notar, ele não é um legítimo calvinista. Né? O calvinista, literalmente, ele vai lutar para expor o texto bíblico, investigar o texto original e tudo mais. E foi um marco para o movimento reformado, né? A partir desde Lutero. Lutero teve essa... sacada muito importante, porque apesar de viver num período que a leitura era escassa, né, a maioria do pessoal era analfabeto, mas ter as escrituras também era difícil, né? Exato. Era muito difícil. Você imagina ter uma Bíblia em casa. Exato, né? Extremamente caro, né? Não era algo voltado para o pobre, né? Então Lutero entendeu essa importância, que aquilo era tão precioso que não poderia ficar com ele. Então ele entendia que todo mundo deveria conhecer as Escrituras. Né? E Calvino continuou esse legado, né? Dessa ideia de que as Escrituras elas são fundamentais, elas são importantes para a vida cristã, né? E necessária. Então a marca distintiva sempre do culto calvinismo é a centralidade do culto. Um culto calvinismo, por isso que muitas vezes você pode até chegar numa igreja mais humilde e talvez você não vai ter aquele ministério de louvor e tudo mais, mas a pregação da palavra ela tem que acontecer. Porque tem que ter a escritura. Só a escritura. Só as escrituras. Pastor, e ainda guardando o segundo ponto, né, do calvinismo, a ideia, nós já falamos um pouco sobre Jesus, que ele fez um sacrifício perfeito, que abrangeria toda a humanidade, coisas do tipo. E assim, todo cristão trabalha muito com a ideia da Trindade. Sim. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Exato. Acho que não dá para ser cristão sem isso, né? Sem acreditar nos três, como eu posso dizer, personalidades de Deus, atributos de Deus, manifestações de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Como enxergar o Espírito Santo dentro do calvinismo? Ele cumpre algum papel, alguma função? Porque nós temos alguns movimentos que ou esquecem ele, ou ficam muito frisados em dons do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, coisas desse gênero. Isso. Quando se liga a questão, até alguns vão dizer assim, é porque, infelizmente, Wellington, as pessoas têm uma visão distorcida do que é o Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Porque se distingue muito essa questão metafísica, a questão muito miraculosa e tudo mais. E é importante, e o Espírito Santo para nós ela tem um papel fundamental. Nós cremos que é o próprio Deus agindo no coração do indivíduo. Se o Espírito Santo não estiver presente na vida do indivíduo, não há possibilidade nenhuma dele se converter. Ele que vai desempenhar esse papel. Ele que vai de jogar essa chama que faz a pessoa ser ou não a escolhida, no caso. Exatamente. Nós fazemos sempre a distinção assim, ó. O Pai planeja a redenção. O Filho efetua a redenção. E o Espírito testifica a redenção. Né? É ele que vai
operar. Então, para nós, alguns quer até desmistificar que as pessoas, muita gente fala assim, presbiteriano não acredita no Espírito Santo, né? Presbiteriano é sorveteriano, né? Essa é a fama que a gente carrega, né? Muito por conta de sorveteriano. Porque nós somos uma igreja calvinista, né? E nós cremos que o Espírito Santo ele é fundamental para nós. Mas há uma vertente na nossa igreja, vamos dizer quase que a maioria dos pastores presbiterianos, e eu acho que aí nós vamos chegar onde você talvez queria chegar, são cessacionistas com relação aos dons miraculosos. Que é esses? Por quê? Muitos vão pensar e vão dizer que os dons miraculosos, eles foram até um certo período da história da igreja. Rapidinho, esses dons, para quem não conhece e tudo mais, seriam o dom de cura, dom de línguas, né? Dons, revelação extrabíblica, né? Quando eu falo revelação extrabíblica, é porque para nós temos um termo de revelação. Para nós a revelação especial e principal é a Bíblia em si. Tudo que Deus havia de revelar para nós cremos que ele revelou na palavra de Deus. Por isso a Bíblia para nós é muito importante. Entende? Inclusive nós cremos que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Ela é escrita por homens inspirados pelo Senhor. Né? Então a igreja presbiteriana, na sua maioria os pastores, vão defender a ideia do cessacionismo, no sentido de que não é mais necessária a operação desses dons miraculosos. Né? Ele tinha um papel fundamental quando estava ali em Atos dos Apóstolos. Depois a gente vai ver que os outros livros não vão falar muito mais sobre línguas. A última vez que você vai se ver falar sobre isso é em Corinto. Depois você não vai ver mais essa operação. Por quê? Era um dos sinais que o reino de Deus havia chegado. Então o calvinista ele vai dizer, ele vai acreditar nessa situação. Outros calvinistas vão acreditar na continuidade desses dons com um propósito, a glória de Deus, e Deus opera de uma maneira pontual e não na liturgia do culto, né? Obedecendo esses princípios. Por exemplo, o dom de línguas dentro da igreja, a gente vai obedecer o padrão do que a Bíblia diz em Coríntios capítulo 12, né? Onde Paulo fala que se tiver 2 ou 3 ali falando em línguas, é melhor que também eles tenham ordem, decência, que eles comecem a falar e também ter tradução, porque se a igreja não entender, tem algum propósito nisso? Não serve de nada. Não serve de nada. Né? Então, o papel fundamental para nós, a gente acredita que ainda o Espírito continua dando os seus dons sobre a questão da operação, por exemplo, da pregação, dom de mestres, né? Ele continua capacitando, levantando pessoas. Isso é o Espírito Santo que começa a capacitar a nós também. Então ele tem esse papel de conversão, mas ele também tem o papel de poder, né? Quando no poder da ideia assim de testemunhar, quando a gente vê, por exemplo, um indivíduo que está disposto a morrer e dar a sua família em favor de Cristo, de onde é que você acha que vem essa coragem? Se não do Espírito Santo? Porque a gente vai olhar carnalmente, nós não conseguimos. Então é a promessa de Jesus: olha, mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então é uma consequência, né? Atos 1:8. Ô pastor, agora entrando, eu acho que quando se fala em calvinismo, a primeira coisa que alguns, né, podem pensar é a tal da ideia ou a teoria ou teologia do Calvino, que vai focar na ideia de uma predestinação, de uma escolha de Deus para com nós humanos. Queria primeiro que você falasse um pouco sobre isso, para depois a gente alçar perguntas sobre isso. Isso é sempre a polêmica, né? Mas olha, esse é o ponto que nós podemos dizer que foi a grande discussão entre arminianos e calvinistas. Exatamente. Para quem está nos ouvindo, o arminiano foi Jacó Arminius, né, que defendeu essa teoria junto com seus discípulos. Ele defendia a ideia da salvação por mediante
somente a capacidade do homem mesmo de responder por si. Então ele tem a capacidade, e aí a ideia do livre-arbítrio, que nós, igreja... Tipo, eu escolho ser salvo. E eu escolho ser salvo. Então, para o calvinismo, o livre-arbítrio se encerrou em Adão. Quando se fala livre-arbítrio, tem a ver com a vontade da salvação. Nós cremos ainda no poder da livre agência, nós falamos. Não livre-arbítrio, livre agência, que é o direito de ir e vir, as minhas decisões. Por exemplo, eu que estou com vontade de tomar água, estou com sede, eu vou tomar uma decisão sobre isso. Então, senão a gente seria robozinho de Deus, né, também, né? Então, agora, com relação à salvação, a gente acredita que se não for pela ação de Deus mesmo, ele não é capaz de se salvar. Porque a Bíblia vai nos mostrar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você já viu algum morto falar? Ninguém viu. Bem Então, difícil. A gente nunca viu isso, né? Eu, particularmente, eu nunca vi, né? Um morto responder isso. Então, se a gente vê, se Deus não trazer vida a ele não vai responder. Então a gente vê a ação, quando fala sobre a ideia da expiação limitada. Mas Deus é injusto escolher alguns. É onde eu ia chegar daqui a pouco. Deus é muito injusto, puxa vida, né? Nosso senso de justiça diz, olha, nossa, mas o Senhor, mas se Ele é soberano, tudo é dele. Todos falharam, ninguém merecia nada. Ele ainda é gracioso, porque ele presenteia alguns. Isso tem a ver com a base da soberania divina, obviamente, Exato. né? Tá muito ligado. Exato. Esse é o alicerce principal ali da ideia de soberania, dessa soberania de Deus, em decidir quem vai e quem não vai. Ele é soberano, né? A gente, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, ele vai falar, acaso o vaso pode falar alguma coisa, questionar o seu oleiro? Né? Então, nós somos nas mãos do Senhor apenas vasos, né? Nós somos nas mãos do Senhor, nós somos criaturas, né? Vale a pena a gente notar, né? A gente tem sempre um critério, todo mundo é filho de Deus. Essa fala pra gente é errada. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Passam a ser filhos aquele que opera no coração dele. Ele passa a ser filho e co-herdeiro de Deus. Pastor, ainda nisso, talvez eu acho que renda, né, esse assunto, né, especificamente falando, essa escolha, essa aparente escolha de Deus, como ela se dá e onde que ela começa? A gente acredita desde a eternidade. Lá na eternidade o Senhor já fez isso. A gente acredita nessa ideia, né? Que lá nos seus decretos eternos, né? A gente vai dizer que o Senhor já fez isso. Nós vamos olhar para Jeremias, que é antes de você nascer, de estar no útero da sua mãe, eu te escolhi para ser, né, o meu apóstolo, né, o meu profeta ali, né? O Senhor escolhe Jeremias antes do útero, antes de nascer. Então nós cremos que todos esses planos, os decretos eternos, já foram lá na eternidade. Por quê? Ninguém pode pegar alguém tão soberano de surpresa. Ele não seria onisciente. Exato. Aí ele perderia um atributo. Um dos atributos Agora, dele. então é impossível, nessa perspectiva, eu fazer alguma coisa para ser salvo. Exato. Se o Senhor não operar, isso é impossível alguém... É por isso que a gente costuma dizer, tem muita gente que fala, a gente tem que pesquisar isso na internet, né? Disseram que Jô Soares, ao ler a Bíblia, disse que não via nada de normal na Bíblia. Para ele era um livro normal. Não fazia sentido para ele. Então a gente acredita assim, então é porque o Espírito Santo ainda não testificou no coração dele ainda. O Fábio Porchat falou esses tempos, né? Quanto mais eu ler a Bíblia, mais ateu eu fico. Exato. Então, enquanto não... até mesmo o apóstolo Paulo, ele tem consciência disso. Quando ele chega à igreja de Corinto, ele começa a falar para a igreja que o evangelho era loucura para os sábios, né? Por conta da lógica
né, da lógica de toda. Você imagina uma mulher, uma jovem, alguém crê que uma jovem adolescente, 17 anos, e vem e conta pro noivo, olha, nunca me deitei, era virgem. É filha do Espírito Santo. Imagina isso no século XXI. Uma jovem de 17 anos que chega pro seu noivo e diz assim, olha, tô grávida. E não é seu o filho, é do Espírito Santo. Ele já sabe que não é dele, porque ele não se deitou com ele, é do Espírito Santo. Imagina isso. Isso é muita loucura para nós hoje. Fala assim, ó, poxa vida, é uma... Caramba, que negócio mais maluco, né? A mulher que, uma adolescente, ela me traiu, certeza. Tanto é que é necessário, então, um anjo ir lá para José e falar, filho, esquenta a cabeça, não, que aqui o filho é de Deus mesmo. O filho é... Deus tem um propósito nessa história toda aí. Então a gente olha e aí, ó, mais ainda, um justo morrer por um bando de injustos, né? Quando a gente olha, por exemplo, né, durante a semana, o Senhor morreu, talvez em favor até mesmo do Lázaro aí, que foi assassinado, que aprontou atrocidades, que impactou toda por um indivíduo desse. Imagina, um ser que morre pagando o preço de todos esses. Por isso que para os judeus era escândalo. Era muito escândalo. Era loucura para os filósofos gregos, que nem Paulo fala, e era escândalos para os judeus religiosos, porque não fazia sentido nem em uma esfera e nem em outra o evangelho, né? Deus encarna, morre por um bando de pecador, e é isso. Exato. Então a gente vê assim, é só o Espírito Santo mesmo que é capaz de convencer isso. Agora, pastor, então assim, fazendo uma pergunta extremamente sincera e curiosa ao mesmo tempo. Se eu sou uma pessoa boa, eu creio em Deus, acredito no sacrifício de Jesus, entrego minha vida a Ele e tudo mais, e sou fiel à minha esposa, aos meus filhos, aos meus colegas de trabalho, tento ser o melhor ser humano possível, eu faço caridade e tal, dou esmola na rua e tudo mais. Ainda há algum risco de eu não ser um eleito de Deus e de todo esse meu esforço ser por água abaixo no fim das contas? Se você crê em Deus, né, e você faz todo esse esforço, lógico, você é um eleito de Deus. Agora, o indivíduo que diz que crê em Deus, mas ele pode fazer essas coisas todas, ser honesto e tudo mais, né, mas ele falha. Ele também pode ser salvo porque ele falhou, mas é algum aspecto da vida dele que Deus pode realmente salvar. E aí, também Davi, que errava e Deus dava outras chances. Exatamente. Então, porque aí que entra um ponto-chave para nós, que está lá em Efésios capítulo 2, do verso 8º em diante, que Deus, lá diz o texto sagrado, que ele escolheu os seus eleitos, mas ele escolheu, e olha que interessante, o pessoal só fica no 8, né? E esquece das responsabilidades. Só que o Senhor fala assim, eu escolhi os meus eleitos, mas com um propósito. E qual é o propósito? Para as boas obras. Então, o indivíduo, aí o pessoal fala assim, ser calvinista é muito fácil, né? Camarada só aceitar Jesus e não tem responsabilidade. Gente, só que por outro lado... Essa seria a minha outra pergunta, tipo, então já que eu sou eleito, tô tranquilo. E é isso aí. E não é. A questão é assim, Deus salva e ele opera, ele vai trabalhando no coração do indivíduo e Deus vai lapidando esse caráter desse indivíduo até quando Cristo voltar. Está lá em Filipenses capítulo 1:6. Né? O Senhor vai lapidando ele. Não é bem assim, ser calvinista pronto, ser salvo não tem as minhas responsabilidades. E é uma das coisas que Calvino defendia, da relação agora da igreja com a sociedade. Qual era? Calvino exortava a igreja sempre sobre a responsabilidade do indivíduo ser um trabalhador honesto, de a igreja se protestar quanto a exortar o Estado quando o Estado não estava defendendo os pobres que eram afligidos pelo rico. Daí a gente vai levar uma fama, né? O Weber vai falar que o calvinismo é o pai do capitalismo, né? Mas, no entanto, não é, porque o Calvino defendia a ideia do quê? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E nós devemos trabalhar, ser um excelente trabalhador, excelente profissional em todas as áreas, em todas as esferas,
Nós defendemos que o calvinismo, aquele que é calvinista, ele tem que exercer o seu trabalho para a glória de Deus, não para reconhecimento das pessoas. Isso eu faço por um Deus altíssimo, perfeito, que tudo vê, que tudo sabe, então as coisas têm que ser melhor. Então, naturalmente, ele vai se destacar. E aí implica as responsabilidades, então, do cristão, né? Ô pastor, então, o grande sinal de que alguém é salvo para Calvino é crer em Deus. Crer em Deus. Mas as obras vão testificar isso, vão se confirmar ao longo do tempo. Então deixa eu ir para uma outra pergunta. Não, melhor dizendo, não só apenas crer em Deus, mas crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque às vezes a gente fala assim, crer em Deus. Eu creio em Deus, mas eu também creio nisso, também não creio no fulano, creio no ciclano. Não é bem assim. Só em Cristo Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Então, nesse sentido, daria para alguém saber quem é salvo ou não, ou é só Deus mesmo? É só Deus. Né? Então não tem como ficar julgando o cara. Não. A gente, não, como calvinista, nós nem fazemos isso. A nossa responsabilidade é pregar. Os eleitos é com Deus. Essas elucubrações, essas perguntas, a gente nem deve se atrever a fazer. Né? Porque até mesmo eu já dei de cara com muita coisa. Eu falo, vou pregar para esse indivíduo, mas poxa, esse cara não vai se converter nunca. E de repente me torna um grande cristão, né? E a gente vê isso. Então Deus vai nos surpreendendo cada dia mais. Porque a responsabilidade que foi dada só à igreja, a ninguém mais, que é pregar. Tanto Calvino, ele fala que nas suas institutas, ele vai dizer que é impossível um indivíduo se converter e conhecer Jesus Cristo se não for pela igreja. Então a igreja ela é importante. Se não tivesse igreja no mundo, não haveria conversão. E quando a gente está falando de igreja, a gente está falando da comunidade. Da comunidade, da igreja invisível, vamos dizer assim. A igreja que Deus vê. Uhum. Então daria para falar que existem eleitos fora do calvinismo e não eleitos dentro do calvinismo, que se acham que estão ali. Sim, porque a gente acredita que o calvinismo é um sistema teológico que nós entendemos que é mais bíblico, a gente entende que está em mais harmonia, mas nós respeitamos, nós cremos que também há um eleito de Deus, por menos que ele rejeita a eleição, a doutrina dele. Um arminiano é salvo em Cristo, se ele for um crente fiel a Deus, ele é salvo em Cristo Jesus, né? Porque alguns pontos, desde a gente diria assim, o que não seria um eleito de Deus? Alguém que divide a adoração do Senhor, que não tem o seu coração totalmente a Jesus. Mas esse poderia a gente colocar como sinal da não eleição. Da não eleição ainda, né? Ainda, porque ele pode até mesmo a gente não pode dizer, a gente tem que falar para ele, um dia ele tem que se ele se converter, ele foi um eleito, se ele não se converteu, não foi um eleito. O sinal de alguém que é eleito é a conversão genuína, a transformação dele. Então é algo mais complexo do que aparenta, porque Sim. não é só, digamos, aceitar Jesus e estar dentro da igreja com esse ponto. Não, ele carrega responsabilidades. Que ele já pode, digamos assim, sossegar e falar, não, eu tô aqui e tô bem, e quem tá lá fora tá mal e adeus. Não, é pelo contrário. Infelizmente, nós vamos ter uma outra ala chamada ultracalvinismo, que vai além de Calvino, né? Que aí, não, eu tô salvo mesmo, eu posso fazer o que eu quiser e pronto, né? Então, salvação não é pela graça e tudo mais. E aí, só que aí você vai fazer alguns contrapontos. Olha só que coisa terrível. Essa seria a ideia de uma vez salvo, sempre salvo? Tipo, isso. Deus me escolheu, então eu posso fazer o que eu bem entender, porque nada vai tirar a escolha de Deus sobre mim. A frase em si, ela tá correta, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Só que ela esquece que depois... O que Tiago falou lá na sua carta? Ele corrige a igreja, que a própria igreja está sendo perseguida e se aproveitando dos próprios membros ali. Então Tiago começa a puxar a orelha e ele diz assim, a fé sem obras é morta. E ele compara esse tipo de fé com a fé de demônios, né? Que é aquele indivíduo. Então o calvinista tem muita responsabilidade, porque a partir do momento que ele
que ele passa a ser alguém que crente em Cristo Jesus, ele começa a encarar a vida com mais responsabilidade quanto ao ser o embaixador do reino de Deus aqui na Terra, né? E a gente vê esse conflito muito presente na vida de Paulo. Paulo é um camarada muito honesto quanto à relação à pecaminosidade dele. A gente vê, ele vai falar sobre o conflito dele em Romanos 7, ele vai falar que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, né? Mas aquilo que não deveria fazer, isso ele fazia. Depois a gente vai ver a questão da batalha, ele vai ressaltar muito mais a batalha agora contra a nossa carne do que o diabo. Nós vemos hoje muitas denominações enfatizando muito essa ideia de batalha espiritual, da guerra contra os demônios e com tudo isso, mas no entanto a Bíblia vai falar muito mais da nossa carnalidade, no Novo Testamento principalmente, do que com relação à luta contra demônios. Porque aí tem a origem lá, como nós falamos no primeiro, acho que foi o primeiro, segundo, terceiro ponto, sei lá, que é sobre a ideia do pecado de Adão que recai sobre tudo. Isso é o primeiro ponto, depravação total. Isso, o primeiro ponto. Daí tá tudo depravado, a carne inclusive. Inclusive ela, exatamente. Por isso que ela só tende para isso, para esse lado ruim aí, isso. Que é o que eu não quero fazer, mas o que eu faço. Exato. É interessante, ponto que a gente entende, defende, porque nós temos muita semelhança com Agostinho. Agostinho, ele tinha um aspecto interessante com relação até a ideia do livre-arbítrio. Ele falava assim que em Adão eu poderia não pecar. Em Adão, poderia não pecar. Depois de Adão, eu não poderia mais não pecar. É uma condição humana ser pecador. Exato. Depois de Adão, depois quando Cristo volta, essa capacidade é devolvida. Agora eu posso não pecar de novo em Jesus. Então essa liberdade agora, e aí que é a liberdade, eu já não sou mais escravo de mim mesmo, agora eu sou livre em Cristo. Então eu sou agora capaz de viver em santidade, de desenvolver a santidade. Ô pastor, então dá para concluir, pelo que a gente conversou sobre esse ponto, o segundo ponto, de que nem nós mesmos sabemos se fomos eleitos ou não, né? Em certo ponto. Porque enquanto eu estou vivo eu ainda posso me desviar ou negar a fé. Eu diria assim, lá no seu coração você já sabe que você é eleito. Porque você crê em Jesus. Lembra-se que para nós o verdadeiro calvinista, ele tem essa fé no coração. Porque ele crê em Jesus. A segurança dele não está em si. Eu diria que o calvinismo ele vai trazer muito mais paz e refrigério para o coração do indivíduo. Porque, venhamos e convenhamos, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em constante batalha com a carnalidade. Se eu confio demais na minha carnalidade, na capacidade de conquistar a fé pelas minhas obras, eu estou anulando a cruz. Paulo fala isso em Gálatas. Ele dedica a carta inteirinha de Gálatas combatendo essa ideia. Eu posso ser fiel, posso ser honesto, posso não trair, posso fazer caridade, mas se você não tiver Cristo como o autor e consumador da sua fé, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Se não for a graça, não vai. Esquece. E essa graça essa graça só é manifesta aos eleitos de Deus. Aos eleitos de Deus. Então tá bom. Ô esposa, quer fazer uma pergunta pro nosso queridíssimo pastor Gustavo? Vamos aproveitar aqui o pastor Gustavo hoje, né? Isso. Mas a gente acho que já deixou bem claro, né? Que a sua ideia do calvinismo. Vamos trazer um pouquinho, trazer a deixa aí para a igreja também, né? Isso. Vocês, aproveitar também a oportunidade. Não como o Wellington, mas eu dei um resumão aí, né? Em relação à igreja. O papel da mulher, né, no culto. O papel da mulher. Parece que tem uma autorização prévia, né, sobre a palavra, alguma coisa assim. O senhor me corrija se eu não estiver correta. E essa autorização prévia, se ela existir, ela se estende também para o campo missionário, vamos supor, para um cargo de louvor, alguma coisa assim nesse sentido, dentro da igreja? É que tá uma outra vertente interessante, né? Nós temos uma outra divisão, né? Chamada IPI e IPB. A IPB é a nossa igreja, nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil.
E que ambas são calvinistas, né? E a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente, Independente, isso. Ela, ao longo dos anos, ela sempre caminhou muito próximo. Ela tem os seus símbolos de fé, são os mesmos, né, que o nosso. Mas a IPI, por exemplo, ela reconhece o pastorado feminino. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, como sistema calvinista, nós entendemos sim, o papel da mulher é muito importante dentro da igreja. Então ela tem assim a nossa denominação, ela defende a ideia assim que apesar da mulher não ser pastora, nós não reconhecemos. Por quê? Hermeneuticamente, quando eu falo hermeneuticamente, a interpretação correta da Bíblia, ela não nos autoriza o oficialato feminino. Ela não nos autoriza, porque a liderança, ela sempre, biblicamente, foi instituída ao homem. Infelizmente, por conta da pecaminosidade do homem e de toda a terra, isso foi afetando. A mulher começou a tomar as suas atitudes, né? A tomar a responsabilidade da casa, porque a gente vai ver claramente dentro da Bíblia a orientação da mulher, de submissão. E aí que entra, essa submissão, as feministas ficam arrepiadas, né? A ideia da submissão. Mas a ideia da submissão não é ficar subjugada, né, debaixo de um homem ali condenatório, mas é uma mulher que tem prazer viver sob o cuidado daquele homem que ama tanto ela que está disposta a dar a vida por ele, né? Então, dentro da igreja, a gente não vai ter assim o título de pastora, nem presbítera, mas nós vamos ter mulheres que trabalham com a escola bíblica dominical, líder do louvor, todos os departamentos, né? Ela vai estar instruída, ela vai estar inserida dentro da igreja, assim, ela tem um papel fundamental nós temos uma sociedade, nós trabalhamos muito com uma das identidades da igreja chama sociedade, né? Então nós temos a sociedade feminina, né, das mulheres, a sociedade auxiliadora feminina, a SAF da nossa igreja, que é um papel importantíssimo. Eu digo sempre para as irmãs da nossa igreja que elas são o meu braço direito e esquerdo da igreja, que trabalha muito, né? Elas que coordenam muitas coisas. Quando a diaconia falta, é quem vai lá assumir ela, mesmo não tendo o título de diaconia, de diácono, diaconisa, né? Que vem do termo grego de servo, serviço, mas ela executa isso, né? E aí a gente diz assim, olha, não precisa do título para exercer. Tem mulheres que exercem a função de pastora muito bem, no sentido de cuidar das outras mulheres, de trazer orientações, né? Mas ela não precisa de título de reconhecimento, né? Então a igreja, ela entende assim que a mulher é importantíssima na igreja, exerce uma função importantíssima, porém, com relação ao oficialato de pastora e presbítera, nós não reconhecemos porque não há uma base bíblica para isso, para dizer, olha, um exemplo a gente vai ver, quem que foi, a gente vai ver assim, quem pagou o preço, foi a Eva ou foi Adão? Deus não chamou a atenção de Eva porque ela comeu do fruto, mas foi Adão. Então a responsabilidade era dele. Depois a gente vai ver no Novo Testamento o próprio Jesus chamando. Ele não chamou nenhuma apóstola. A Bíblia é inteira patriarcal, né? De Adão a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Jesus, Paulo. Jesus que depois vai incluir as mulheres. E é interessante ter um livro da Ultimato que fala Vozes Femininas da Reforma. Vale a pena vocês lerem. Mulheres que também trabalharam em prol da reforma protestante. Então, nas escrituras sagradas nós vamos ver grandes missionários que se converteram ao Cristo Jesus e foram pregar para suas comunidades, e muitas pessoas se converteram. Então a gente não nega isso. A minha esposa é missionária, ela estudou, fez e me ajuda demais na igreja, né? Exerce a função primordial na igreja. Então a mulher para o presbiteriano, ela tem muita importância, porém ela não tem, a gente não reconhece como pastora ou presbítera ou diaconisa porque a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Biblicamente não há uma recomendação, porque pela lógica, realmente o homem é o provedor, é o homem que é o instruidor da sua casa, ele é o sacerdote da casa. Então a gente entende que a responsabilidade é masculina. Ô pastor, e para encerrar, se a gente fosse falar
o que é o calvinismo em um ponto, qual que você escolheria? A soberania de Deus. O calvinismo você pode destacar. Todo o seu sistema teológico, ele vai estar arraigado à soberania de Deus, em todas as esferas. Tudo, porque daí até a questão dos eleitos, de tudo, é porque Deus é soberano, é Ele que sabe tudo, é Ele que escolhe tudo, Ele que Ele é o pode Criador, tudo. Ele é o provedor e Ele é o restaurador. Né? Então esse é o pilar básico, a soberania. Você não pode falar, calvinismo é o quê? Soberania de Deus. Deixa eu ver então, se você vê um bom sermão calvinista, você vai ver muito presente a centralidade de Cristo no sermão dele, essa ideia da soberania de Deus presente no sermão dele. E nunca o homem é o centro da mensagem, mas sempre é Deus. É Deus indo até o homem, é Deus convencendo o homem, é Deus trabalhando em prol do homem, é Deus realizando a obra, né? Então, nunca é o homem. E assim, todos esses 5 pontos, né, desde da queda, né, a ideia de um pecado que abrangiu a todos nós, Deus nos escolhendo, a gente não tem força para resisti-lo, né? Também Isso. É um ponto. É tudo vontade dele, né? É o querer dele. Exato. E esse querer, ele pode ser alterado? Né? A gente consegue fazer isso? Não. Aquilo que ele determinou que vai fazer é isso. É porque a nossa grande confusão é essa confusão da volição, do jeito que a gente quer muitas vezes. Por exemplo, quer ver só? Profeta Jonas. Não, acho que é um bom exemplo. Jonas, como que se deu? Olha só, Jonas foi chamado para pregar em Nínive, mas ele tinha raiva do povo, não queria pregar lá. Um camarada que era bairrista mesmo, nacionalista, aquele povo não vai se converter de jeito nenhum, teimou, o povo todo pagando preço lá no mar, né, e tudo mais. Então ele cai, é jogado ao mar, a baleia pega ele, tem que cuspir, sai cuspido, sai aquele homem imundo dali, aí ele dá conta, não, agora eu vou ter que obedecer, até que eu vou ter que obedecer. Ele vai a Nínive, prega lá, a cidade toda se converte e ele mesmo fica irritado ainda, se lamenta, fica debaixo de uma árvore lá e começa a reclamar. Deus vai lá e murcha a árvore, começa a xaropear com tudo aquilo. Então, mesmo ele rebatendo, a vontade soberana de Deus imperou. Então, e aquilo era a livre agência dele de não querer. Mas que eu posso querer não querer, mas eu vou ter que acabar querendo. Vai ter que acabar querendo. Exatamente. Então Deus faz isso. Não adianta. Deus, ele está no controle da história. É isso que a gente precisa entender. E até mesmo no meio do caos. Né? A gente vai olhar dentro das escrituras sagradas e ver como Deus trata o povo. Ele levanta um rei pagão para punir o seu povo. Sim, ele destitui aquele rei. Né? Então, por isso que a gente coloca até mesmo um dos pilares uma das responsabilidades da igreja é orar pelas instituições políticas. Porque nós cremos que todos os políticos que ali estão, foi Deus que colocou. Inclusive o presidente Bolsonaro, goste você ou não. Nem que seja para fazer o mal. Exato, né? Então, então a gente acredita que Deus ele é soberano, ele que colocou ali, ele tem um propósito para aquela história toda ali. Porque então a gente tem que orar por ele. Porque a gente tem às vezes reis, digamos assim, homens de Deus, que nem na época de Jeremias, que fizeram muito mal pro povo, e reis que não acreditavam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nem Ciro, e que fez muito bem pro povo. Exato. Você vê Deus sempre agindo com propósito através desses homens. Né? E a gente vai ver depois em Ezequiel ele falando, né? E depois Jeremias ele vai falar sobre essa questão de vou levantar pessoas para vocês vão sofrer mesmo, mas para que despertar um remanescente fiel, aquele que realmente ia se permanecer fiel até o fim, mesmo diante das adversidades. Muito, muito legal, acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas falando sobre isso, mas infelizmente o tempo nos é curto. Então, pastor,
infelizmente é isso, mas assim, muito, muito obrigado mesmo pela presença. O prazer é todo nosso. Por estar aqui disseminando conhecimento, porque é óbvio que nem todos sabem, nem todos conhecem, às vezes só sabem aquilo que ouviram falar de orelhada e que é deturpado, né? Exato. Eu espero que tenha esclarecido muita coisa para muita gente. Isso, e o que vocês tiverem questionamento, eu estou à disposição sempre para poder responder. Se eu não souber na hora, eu vou pesquisar, depois a gente tenta trazer resposta para vocês. Então, é isso aí. Aqui em Cruzeiro, quem quiser encontrar com você... Quem quiser nos encontrar, nós estamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na Avenida Paraná 287, né? Temos ali as atividades nas quartas-feiras, às 20 horas, estudo bíblico. No domingo, às 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, o culto, né? O culto público de louvor e adoração às 19h30. E tem o escritório lá durante a semana. Geralmente na parte da manhã eu estou por lá, mas se não tiver, tem meu WhatsApp aí, se vocês quiserem. 99845-6645. 99845-6645. Quem quiser, estou à disposição. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau. Deus abençoe.